Bom dia, amados de Deus, escolhidos, eleitos, pedras que vivem, povo de propriedade exclusiva de Deus. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Solange Brandt, da Igreja Cristo Vive de São Paulo, Missão Apostólica da Graça de Deus. Estamos juntos para crescer uma vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. A palavra de Deus, ela nos dá todo o conhecimento que nós precisamos. Todas as respostas nós encontramos na Bíblia Sagrada, o livro por excelência, o livro dos livros. E todas as nossas questões, todas as nossas indagações a respeito de qualquer assunto, qualquer área da vida, nós temos respostas na palavra de Deus. É maravilhoso nós podermos mergulhar na palavra e encontrarmos aquilo que satisfaz os nossos desejos pessoais, as nossas necessidades, tanto de conhecimento, tanto necessidades mentais, emocionais, como necessidades humanas, de relacionamentos, necessidades materiais. Nós encontramos aqui todas as respostas para termos uma vida plena, uma vida feliz, uma vida bem-aventurada nesta terra. E eu louvo a Deus porque neste programa o nosso ministério faz questão de usar os minutos que nós temos com a Bíblia Sagrada. Usar os minutos que nós temos com a propagação do Evangelho da graça de Deus. A única palavra, o único Evangelho, aquele que edifica e dá herança. Eu louvo a Deus porque através da palavra de Deus, o Senhor Jesus iluminou os olhos do nosso coração, para nós sabermos qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a herança que temos entre os santos. E hoje nós conhecemos a nossa predestinação. Hoje nós conhecemos como nós somos conhecidos. Hoje nós conhecemos a nossa posição espiritual em Cristo Jesus. Porque mistérios que estavam ocultos nos foram revelados. Estão sendo revelados. E nós estamos num processo de maturidade, de desenvolvimento espiritual, de crescimento. As nossas faculdades espirituais, elas vêm sendo exercitadas para discernirmos não somente o bem, mas também o mal. Eu louvo a Deus porque todos os dias, de segunda a sábado, pelo programa da TV, muitas, mas muitas ovelhas mesmo estão tendo seus olhos iluminados, estão compreendendo, estão entendendo, estão se tornando pessoas mais maduras, consequentemente, mais firmes, mais felizes, mais sábias. Estamos entendendo todos juntos que há um plano perfeito de vitória, que o Senhor consumou na cruz e quer manifestar na vida de cada filho dele. E é o conhecimento da verdade e da graça trazidas por Jesus Cristo que nos faz tomar posse, nos apropriarmos deste plano perfeito de vitória. Porque sem o conhecimento, o povo de Deus tem sido destruído. Mas com o conhecimento, nós estamos aqui nos tornando indestrutíveis. Isso não significa que não existam lutas, que não haja investida do inferno. Isto não significa que nós não tenhamos aflições nesta terra. Não. Jesus disse claramente, não nos enganou, ele deixou muito claro, no mundo tereis aflições, ou passareis por aflições. Mas tem de bom ânimo, e o bom ânimo, amado, só se nós tivermos conhecimento da verdade e da graça de Jesus. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se você conhece o vencedor, Jesus Cristo, plenamente, se você conhece
a vitória que vence o mundo, a nossa fé, quando misturada à palavra daquele que venceu, quando você tem este conhecimento e se apropria deste conhecimento, então você se torna, de fato, mais que vencedor em todas as coisas. É isto que o nosso ministério, a Igreja Cristo Vive, a Missão Apostólica da Graça de Deus, tem proporcionado às ovelhas de Jesus, que Ele tem feito chegar até nós, tem colocado em contato com esta palavra através do nosso ministério. Então, que você possa desfrutar do conhecimento que você tem recebido através da Igreja Cristo Vive. Louvamos a Deus por esta hora bendita, por este momento que muitas ovelhas aguardam para começar o seu dia já, sabe, com palavra de revelação, com conhecimento da verdade, da graça de Jesus. Porque está escrito, não é? Que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade foram dadas por Jesus Cristo. Então eu louvo a Deus porque Moisés era um tipo de Cristo, um tipo do libertador. Ele libertou um povo da escravidão do Egito e conduziu à terra prometida. E para este povo, através de Moisés, foi dada para o povo a lei judaica. Mas ele tipificava o verdadeiro libertador, Jesus Cristo, que também nos libertou do Egito, o mundo, o império das trevas, nos transportou para a terra prometida, para o reino do seu amor. E para nós também uma lei, a lei do Espírito da vida. Para eles, a aliança mosaica. Judeus, para nós, gentios predestinados, a graça de Deus. Coisa linda, não é? Que coisa tremenda. Então, se nós temos Jesus, a sua graça, a sua verdade, uma aliança, um pacto de melhores e superiores promessas, nós não vamos ficar agarrados a Moisés, a lei, um pacto de inferiores e piores promessas. Graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por sua graça e por sua verdade que chegaram à nossa vida. Então, vamos crescer nesta graça e no conhecimento. Antes, eu vou deixar uma vez mais o nosso telefone, e-mail, site, para que você possa ter mais contato ainda com a palavra da graça de Deus, com as doutrinas, que você possa crescer ainda mais, adquirir material da graça de Deus, quem sabe tirar suas dúvidas através de perguntas que você pode nos mandar por e-mail, pedir oração, nós temos grupo de intercessão na nossa igreja, fazer contato com a nossa livraria diretamente para adquirir literatura, CDs, DVDs, ou pode rever os programas de televisão que estão arquivados no nosso site, também as mensagens dos cultos de domingo, de segunda de oração, de quinta-feira, estudos bíblicos, ficam na nossa página, que é www.cristovive.com.br. Se você quiser ligar para nós em São Paulo, 0 operadora 11 5561 4405. E se você quiser preferir nos mandar um e-mail, mande para igreja@cristovive.com.br. O tema desta semana, rudimentos de obras mortas. Oh, que tema, hein? O que significa isso? Olha, ontem eu fiz a introdução a este tema de estudo, lembrando que a Igreja de Jesus Cristo hoje está cheia de ordenanças, de fardos pesados, cheia de mandamentos de homens, de rituais, cheios de doutrinas estranhas, cheios de ensinos até de demônios. E tudo isso tem gerado muita contenda, muita controvérsia, muita divisão no seio da igreja. Não é esta a vontade de Deus. E estas doutrinas humanas, estas doutrinas severas, pesadas, doutrinas que são, na verdade, fardos colocados sobre as ovelhas de Jesus Cristo, pesos, né, escravidão, aprisionamento,
Isto tudo tem gerado no seio da igreja um povo cansado, um povo abatido, salvo, com Bíblia na mão, muitos frequentando uma determinada igreja, mas cansados, abatidos, entristecidos, até desanimados, alguns se arrastando, como se fosse ainda cauda nesta terra, não experimentando o seu lugar, a sua posição espiritual dada por Jesus de cabeça. Ainda se encontrando muitos por baixo, quando deveriam estar por cima. Muitos ainda pedindo emprestado, quando deveriam ter para emprestar e não tomar emprestado. Estou falando do pacto da graça de Deus, perfeito, melhor, superior, que já vigora desde a morte e ressurreição de Jesus Cristo, um pacto eterno, uma aliança estabelecida entre o Senhor e nós, povo escolhido, predestinado para a salvação de origem gentílica. Nós que não somos judeus na carne. Onde está esse povo que reina em vida através de Jesus Cristo? Nós precisamos aprender com a palavra de Deus como desfrutar desta nova aliança, deste novo pacto. E este novo pacto, o justo, ele está inserido para viver única e exclusivamente por fé. Então não é mais por obras, não é mais por sacrifícios. Se você fizer um levantamento das igrejas, chamadas igrejas cristãs no Brasil, igrejas protestantes, evangélicas, enfim, você vai se deparar com uma quantidade enorme de denominações, de nomes, de placas, enfim, muitas denominações, muitas lideranças, muitas organizações, muitos preceitos de homens, muitas regras, muitos estatutos denominacionais, quase nada de graça e de verdade. Muito judaísmo, muito de lei, de tradicionalismo, muitas regras, muitos sacrifícios, muito pagar o preço e quase nada de vida por fé. Então, este tipo de vivência espiritual tem causado um debandar, uma apostasia no seio da igreja cristã. Muitos se cansaram deste peso, deste fardo, destas promessas, e de comprar cadeira no céu, e de guardar um local na eternidade, e de guardar num baú amuletos distribuídos em campanhas, e vigílias, e montes, e abluções, e proibições, e muitos usos, e muitos costumes, e ordenanças, e proibições, e sacrifícios, e jejuns intermináveis, e batismos, e tantas coisas que diz a Bíblia, para nada mais se aproveitam. Então, nós precisamos entrar neste estudo importantíssimo, porque Jesus nos chamou para a liberdade. Ontem, eu mostrei aqui o que Paulo, apóstolo da graça de Deus, diz quando escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Quer dizer, se Cristo nos libertou para a liberdade. E nós vemos o que hoje? Pessoas crentes em Jesus, cristãos, que ele chamou e libertou para a liberdade, mas vivendo como escravas.
pessoas que são escravas dos seus líderes, escravas das suas placas de igreja, escravas das suas denominações, escravas de preceitos de homens, escravas de ordenanças, escravas de ritos, escravas de regras humanas, escravas de princípios do judaísmo que para nada servem e já se encerraram em Cristo Jesus, escravas de sacrifícios, escravas de campanhas, escravas. É o que nós encontramos hoje no meio da obra de Deus. O Senhor diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Firmes aonde? Na liberdade. Amado, ninguém mais pode lhe aprisionar, escravizar, prender, roubar a sua liberdade, colocar peso, fardo sobre você. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. De novo, olha, se você foi liberto por Jesus Cristo, mas agora você se coloca de novo debaixo de um jugo de escravidão, em nome de Jesus, você está ofendendo Jesus. Você está profanando o sangue vertido na cruz. Você está dizendo que você não é livre coisa nenhuma. Que Jesus te libertou, mas que você, afinal de contas, se coloca como escravo de homens, de uma denominação, de sacrifícios, de rituais. Então veja, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa posição espiritual. Nós precisamos honrar o que Jesus fez em nossa vida. Eu não tenho o direito, agora, de como uma pessoa livre em Cristo Jesus, resgatada pelo sangue de Jesus, lavada no sangue do Cordeiro, totalmente regenerada, salva, vivificada, templo do Espírito Santo, eu não tenho o direito de me deixar escravizar por nada nesta terra, nem por ninguém. Não faça isso. Permaneça firme na liberdade. Porque foi para a liberdade que Cristo libertou você. Não se submeta de novo a nenhuma escravidão. Seja escravidão de comida, de bebida, de cigarro, de qualquer outro vício. Seja uma escravidão familiar, uma escravidão financeira, uma escravidão a remédios, uma escravidão a pessoas, escravidão a algum tipo de parente, escravidão a uma denominação, a um pastor, a um líder, escravidão de sacrifícios, nunca mais, amados, se submeta a nenhum tipo de escravidão. Nós somos livres em Cristo Jesus. Fomos libertos por Cristo Jesus. E o Senhor quer que a gente permaneça na liberdade que Ele nos deu. Então veja, quando nós vamos tratar de rudimentos, de obras mortas, eu queria que você entendesse. Por que eu estou fazendo esta introdução sobre a liberdade que temos em Cristo? Porque muitas pessoas perdem essa liberdade se sujeitando, se submetendo a rudimentos de obras mortas. O que é isso? Ora, não tem nada que escravize mais uma pessoa do que ela se submeter, se sujeitar a uma obra morta. Então veja, esse estudo é bastante interessante, começando pelo seu tema, rudimentos de obras mortas. Rudimentos. O que são coisas rudimentares? São coisas precárias, coisas simples, coisas mínimas, rudimentos, rudimentares, coisas singulares, simplistas, pequenas, sem profundidade, né? Então, rudimentos de obras mortas. Bom, obras, o que são obras? Obras são coisas que se fazem, são feitos. Agora você imagine uma obra morta.
É algo que se faz que não tem vida em si mesmo. É algum tipo de prática que se tenha que não gere nada, que não redunde em coisa nenhuma. Porque uma obra morta é uma ação sem vida. E uma ação sem vida não serve para coisa nenhuma. Uma obra morta não tem serventia. Uma obra morta não tem valor. Uma obra morta não tem nenhum significado. Uma obra morta não tem nenhuma influência. Uma obra morta é alguma coisa que se faz que não serve para nada. Então imagine rudimentos de obras mortas. Coisas simples, precárias, rudimentares, e isto nós encontramos na lei mosaica, que são rudimentos, coisas simples, coisas precárias, de obras mortas. Ou seja, toda a lei mosaica, e quando eu falo na lei mosaica, eu estou extraindo aqui, logicamente, os preceitos morais da lei. Porque isto independe de aliança, independe do pacto, está acima das alianças. As leis morais de Deus, elas estão muito acima dos pactos, né, que Deus fez com os homens. São princípios do coração de Deus. E isto tem validade eterna. Agora, preste atenção quando nós falamos em rudimentos de obras mortas. A lei de Moisés, a lei para os judeus, ela é um composto de 613 mandamentos, que são, na verdade, rudimentos de obras mortas. Ou seja, uma vez que toda a lei de Moisés, todo o judaísmo, todo o pacto da lei foi encravado no madeiro por Jesus Cristo, todas as obras da lei estão mortas, porque morreram com Cristo Jesus naquela cruz. Então, qualquer coisa da lei passou a ser algo rudimentar, algo precário, algo banal, algo simplório, algo desprovido de profundidade ou de valor, que agora, nesta aliança, constitui uma obra morta. Em outras palavras, tudo que se fizer na lei de Moisés, todas as obras dos judeus, todos os preceitos do judaísmo, hoje são rudimentos de obras mortas. Vou lhe dar um exemplo. Se você pegar um jejum, o jejum era um preceito judaico, desses mandamentos que Jesus encravou no madeiro. Então, hoje, fazer jejum é um rudimento, é uma coisa simplória, desprovida de profundidade, de valor, de significado. É um rudimento de obra morta. Ou seja, um jejum hoje é uma obra que não tem nenhum valor, não tem vida, não serve para nada, é apenas um fardo, é apenas escravidão, é apenas uma forma de se colocar peso, jugo sobre um filho de Deus que foi chamado por Jesus para a liberdade. Liberto por Cristo para viver a liberdade. Então veja, todos os preceitos judaicos são obras mortas, são rudimentares, não tem nenhum efeito na vida espiritual, não tem nenhum valor para o homem, nem valor para Deus. É obra morta. É só fazer, 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 sem significar nada, sem valer nada, sem ter nenhum efeito no que quer que seja. É uma obra morta. Se faz, mas não tem nenhuma serventia. Então, não é para se fazer. Jesus não quer que a sua vida tenha coisas rudimentares. Jesus não quer que a sua vida seja uma vida de obras mortas, de coisas que você faz, que estão mortas, encravadas no madeiro há 2000 anos e que hoje
não servem para absolutamente nada, não significam nada, e ainda vou lhe mostrar com este estudo que as obras mortas, as obras do judaísmo, as obras sacrificiais, elas desagradam a Deus. Quero lhe mostrar o que Paulo diz quando escreve, isto aqui é muito, muito, muito importante, profundo, em Hebreus, no capítulo 6. Olha que tremendo aqui dos versículos, os versículos 1 a 3. Hebreus 6 diz assim, isto aqui é forte, hein? Agora você se prepare, porque tratar deste assunto de rudimento de obras mortas, isto aqui mexe na tradição da lei, da igreja, no nosso país e no mundo. E nós estamos aqui como um ministério levantado por Deus para a última reforma. Então ouça, 6:1 de Hebreus. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Pense nisso, porque amanhã eu vou lhe mostrar que se nós não deixarmos de lado os rudimentos da lei, nós jamais vamos avançar para o que é perfeito. E Jesus quer que você avance para o que é perfeito. Então, rudimentos, obras mortas, nunca mais. Amanhã eu volto. Tenham todos um bom dia.